E aí, tudo bem? Como é que está? Você voltou para o nosso canal, muito bem. Esta série aqui, dentro do canal de vídeos, é a Obras de Carlos Bacelli, estudando, conhecendo os 200 títulos publicados de Carlos Bacelli, de autoria própria e também espíritos diversos, psicografias também, nestas 200 obras de grande valor para os estudos espíritas e não espíritas também, porque trazem reflexões apuradas, profundas, sobre uma série de temas que nos tocam diretamente na vivência do dia a dia e as questões também transcendentais do espírito que também nos tocam no dia a dia e precisamos conhecer, não é? E você está vendo aí, então, a primeira obra que vamos estudar hoje, são sempre 3 obras diferentes por vídeo. Tema complexo, abordado pelo espírito Odilon Fernandes, Para Vencer as Drogas. Muito importante este título e que não é conhecido por muitos espíritas também, afinal é bastante material, não é? Então, acesse aí o texto que vamos ler hoje dentro do site do Projeto Saber e Mudar. É apenas um trecho, não é? O importante é a gente estudar a obra integralmente. Se o jovem não tem dentro de casa um bom relacionamento, é preciso que ele entenda a dificuldade de seus pais, procurando auxiliá-los e não agravando ainda mais a situação com exigências descabidas. Cada pessoa tem a sua responsabilidade própria. Os outros podem nos influenciar, mas só até certo ponto. Depois entra em questão o nosso livre-arbítrio, que é a nossa vontade de escolha. Existem filhos que usam drogas para castigar os pais. Seria isto uma atitude correta? Claro que não. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, está escrito: certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Mais uma vez, será pelo correto entendimento da reencarnação que vamos entender todos os problemas humanos e sociais, a partir da base sólida deixada por Allan Kardec, né? Citado aqui em muitas, diversas, quase todas as obras de Carlos Bacelli. Então, este tema das drogas, que é complexo, né? Muito complexo, aqui é apenas um ponto da questão, também deve ser estudado em conjunto com o entendimento da reencarnação, em conjunto com os temas que envolvem toda a psicologia, a família, a sociologia, não é? Então, isso deve ser visto por este ângulo, né, de conexão, de interligação entre todos os temas. Não pode ser abordado de uma maneira ingênua, né, ou unilateral. Esta obra contribui de maneira muito especial para o entendimento deste tema, desde que a gente esteja disposto a entender outros, a se dedicar ao conhecimento da espiritualidade, que espiritualidade não é religião lá, distante da nossa vivência. É tudo aqui interligado, não é? Por isso que o estudo das obras de Allan Kardec é fundamental. Bacelli, que também, sendo o principal biógrafo, estudioso, analista e divulgador da obra e vida de Chico Xavier, também o cita o tempo todo em suas obras e nos remete à importância também do estudo da obra maciça e ampla deixada por Chico Xavier. Vamos estudar tudo isso em conjunto para chegar realmente no entendimento profundo e exato desta questão, como de todas as outras. Vamos agora a uma outra obra de Irmão José, grande Irmão José, Vigiai e Orai. Acesse aí o texto dentro do site do Projeto Saber e Mudar. O que mais aborrece? Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece.
Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Nossa Senhora! Mais direto e claro do que isso é difícil, né? Fantástico! Como é que consegue tamanha concisão, precisão, domínio das palavras, do pensamento e, na verdade, do aspecto do universo moral das verdades universais, não é? Irmão José realmente realiza um trabalho excepcional. Muita gente vê, os que não conhecem, né? Vê esses livrinhos nas prateleiras das livrarias espíritas ou não espíritas e acham que é uma coisa água com açúcar, uma coisa apenas para se distrair ou para levar como um ritual religioso, né, de leitura, de oração. Como estão enganados! Esses são verdadeiros tesouros para o pensamento e para o auxílio, a superação das nossas dificuldades. Este que é o ponto, não é? Trazer material para que a gente possa trabalhar a reforma íntima, a chamada reforma íntima, que nada mais é do que a ampliação das nossas capacidades de crescimento, de atuação na vida, em sociedade, no mundo, para as pessoas e para nós mesmos. Esse caminho que temos a trilhar aí ao longo dos séculos e milênios, pois que a vida física no plano material aqui é um relâmpago na eternidade, não é? Vai passar muito depressa como está passando e como já passou muito e como teremos tanto ainda pela frente. O importante é justamente este caminho de crescimento que não podemos escapar. Podemos nos acomodar no sofá, né? do comodismo, da não ação, do apego ao passado. Mas nada disso adianta, porque a vida vai cumprir com as suas leis e nós vamos ser carregados se não quisermos caminhar com as próprias pernas, né? E isso também faz parte do processo de aprendizado. Mas como é melhor a gente realizar essa tarefa, nos dedicar a este caminho que não podemos fugir, por conta própria, pela conscientização e com as ferramentas do conhecimento, né? Irmão José, de fato, faz um trabalho assim que nos alerta em profundidade. Vamos ao terceiro texto, a terceira obra do vídeo de hoje. Aí está a obra A Coragem da Fé, de Carlos Bacelli, pelo espírito Bezerra de Menezes. Pela primeira vez trazemos uma obra de Bezerra de Menezes através de Carlos Bacelli. Fantástico este trabalho também. Vamos a um capítulo. Aí o link dentro do site do projeto Saber e Mudar. Atenção, psicólogos, médicos, trabalhadores da saúde e os próprios pacientes. Doença e cura. Filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material os desajustes da consciência. A doença, quando se exterioriza, se revela e pede tratamento. Infelizmente, no entanto, o homem tem oferecido aos seus males físicos, que são, em essência, males espirituais, remédios que agem perifericamente, ou seja, que não atuam no âmago da questão. Os distúrbios psicológicos do ser, fruto do seu estado de desarmonia com a lei, provocando-lhe sensações de sofrimento orgânico, tornam evidentes as necessidades que se lhe radicam na alma. O que é subjetivo faz-se concreto para que se lhe corrijam as distorções. Com a licença de Bezerra de Menezes e Carlos Bacelli. Olha só. O que é subjetivo faz-se concreto para que se lhe corrijam as distorções.
O que é subjetivo internamente no nosso universo espiritual, consciencial, mental, emocional, vem à tona se não tratado, se não abordado pela nossa boa vontade no aprendizado, se torna concreto no corpo físico, não é? Um vasto material de estudo aí. Aí você fala assim, mas e quando é um contágio? Quer dizer, um câncer eu até posso entender que foi a minha mágoa, a minha falta de perdão, ou tantas outras razões que podem ter gerado. E quando é contágio de um vírus que eu não fiz nada, objetivamente, para contrair? Também está inserido no nosso universo mental e emocional, que abriu as portas para a entrada do vírus. Esse material foi tratado esse assunto, por muitas outras obras de Chico Xavier, inclusive outros autores espirituais, na obra de Allan Kardec e na própria obra de Carlos Bacelli, não é? É por isso que a gente não pode parar de estudar, porque aí a gente vai refinando o nosso entendimento, a nossa percepção da verdade. Caso contrário, a gente vai sempre fazer questionamentos superficiais. Mas está falando isso, mas e aquilo? Está falando aquilo, mas e aquele outro lado? E se isso naquele caso? E aquela outra questão? Mas isso está errado por causa disso. Isso é tudo tratamento superficial da verdade, ou unilateralmente, tratando de maneira unilateral a verdade. Por isso que a gente tem que acoplar e ampliar o nosso entendimento, a nossa visão, né? Que é o que de fato vai nos tornar capazes de assimilar a verdade como um todo. Ainda estamos distantes, claro, porque precisamos de muita evolução, mas temos que ampliar esse círculo de captação, não é? Voltando ao texto. Embora realizasse e realize curas no corpo perecível, sujeito às incessantes transformações da matéria, Jesus se corporificou no mundo para empreender a cura das almas, que não se efetivará sem o concurso dos enfermos que a desejem. A falta de perdão, o ódio, a revolta, a descrença, o ressentimento e toda a variada gama de sentimentos corrompidos engendram causas profundas nas dores que a medicina estuda e cataloga, sem, no entanto, dar-lhes combate eficaz. Filhos, a harmonização do vosso mundo íntimo vitaliza as células em desgaste e suprime as consequências mais drásticas do karma, a se expressarem tantas vezes nas patologias que vos limitam à ação. Pautai-vos por uma conduta cristã, e embora mais tarde não vos eviteis de facear a morte, convivereis com a dor sem as agravantes do desespero. Olha a sensatez da coisa. Porque às vezes a gente tem um apego, né? Não é a cura, não é o equilíbrio orgânico que a gente visa. A gente visa a eternidade na matéria, o que é impossível, né? Porque a verdade não está, a vida não está presa à matéria e não depende da matéria em si, não é? A vida é muito mais do que isso. Então veja a sensatez, a gente não pode evitar a morte biológica, não é? Mas a gente pode viver em harmonia com a nossa desarmonia para poder superá-la com real proveito. Seguindo. A longevidade que o homem pretende no corpo material será uma conquista do espírito e não meramente da ciência no campo das prevenções. Elevai o vosso padrão mental e educai os vossos sentimentos, atraindo para vós as forças positivas da criação, como quem sabe escolher para si o ar que respira. Não ouvideis que, basicamente, toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. O texto, a mensagem, não desmerece o trabalho da ciência, da medicina, dos médicos, dos psicólogos e de todos os trabalhadores que lutam para auxiliar o próximo no trabalho de alívio nas dores físicas e morais. Pelo contrário, valoriza, mas coloca realmente cada coisa no seu lugar, no entendimento da vida como realmente é, né? Que se amplia ao campo espiritual e que, na verdade, se origina lá, né? Na vastidão das realidades espirituais, com base nas leis perfeitas criadas por Deus, as leis universais, as leis da natureza, não é?
Então, nós precisamos refletir com real propósito de aprendizado, né? Ampliando os pontos de vista que nos facultam a verdadeira assimilação dessas verdades universais, independentes da religião, do tempo, do lugar ou de qualquer outra limitação cultural. Não é? Vamos estudar. Muito obrigado, Bezerra de Menezes, Carlos Bacelli, por mais este tesouro. E na próxima semana estaremos aí com mais um vídeo. Muito obrigado, amigo, pela presença, pela companhia e uma boa semana para você. Um beijo e até mais.